E aí, galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre força centrípeta, né? Vamos entender como ocorrem os movimentos circulares. Vamos nessa? Então, olha só, quando a gente fala em força centrípeta, estamos falando da força que provoca o movimento circular. Então, a força centrípeta é a força que provoca, que permite o movimento circular. Todo movimento circular, todo movimento que possui uma trajetória circular possui uma força centrípeta. Essa força centrípeta, ela atua para o centro, ela tem um sentido para o centro da trajetória circular, ok? Então, em qualquer movimento circular, existe a presença de uma força centrípeta, uma força que aponta para o centro da trajetória circular. Olha só aqui a imagem, presta bem atenção aqui. Na imagem nós temos o seguinte, tem aqui um carinha, né, segurando, né, girando um objeto através de uma corda. Tá? Temos aqui a força de tração, né, atuando na corda, a força que o carinha exerce na corda está sendo transmitida até o objeto através de uma corda. Então temos nessa corda uma força de tração, ok? Porém, veja que essa força de tração ela está direcionada para o centro de uma trajetória, tá? Que nesse caso uma trajetória circular. Então esse objeto ele vai descrever uma trajetória circular. Tá? Essa linha tracejada que eu estou destacando com o laser representa uma trajetória circular. Então, essa força de tração que está atuando aqui, que está sendo transmitida por a corda até chegar no objeto, ela está apontando para o centro de uma trajetória circular. Então, essa força de tração está fazendo o papel de uma força centrípeta, ok? Então, por isso, o objeto descreve um movimento circular. Como assim? Se não existisse, né, essa força de tração apontando para o centro, o objeto seguiria em linha reta. Né? Supondo aqui que o rapaz coloca o objeto em movimento, tá? Faz ali um movimento com o pulso e esse objeto entra em movimento. Se ele solta a corda, o objeto vai seguir em linha reta. Esse objeto não vai descrever a curva, não vai descrever o movimento circular. Mas enquanto ele estiver segurando, existe a força de tração que vai estar apontando para o centro de uma trajetória circular. Essa força de tração vai estar fazendo o papel de força centrípeta, tá? Uma força que aponta para o centro de uma trajetória, uma força que provoca o movimento circular. Então, enquanto o rapaz estiver segurando a corda, o objeto descreve um movimento circular. Se ele soltar ou se a corda se romper, ela vai ser lançada em linha reta, tá certo? Nas curvas, por exemplo, um carro, uma moto, uma bicicleta, o veículo, quando realiza uma curva, ele está realizando um movimento circular, uma trajetória circular quando ele faz a curva. E para isso acontecer, precisa ter a presença da força centrípeta. Vamos lá, vamos lembrar das aulas anteriores. Nós vimos em aulas anteriores que para que o carro se desloque, é necessário existir o atrito entre o pneu e o asfalto, não é isso? Se não houver o atrito entre o pneu e o asfalto, por exemplo, o pneu ficaria deslizando e o carro não sai do lugar. No caso, quando o carro está fazendo uma curva, a força de atrito entre o pneu e o asfalto, ela tem direção para o centro. Ela aponta para o centro de uma trajetória circular, tá certo? Nesse caso, a força de atrito será igual à força centrípeta. A força de atrito vai fazer o papel de uma força centrípeta. E se existe força centrípeta, então o objeto, né, o veículo nesse caso, descreve um movimento circular, tá? O carro realiza a curva, ok? Uma curva é parte de um movimento circular. Beleza? Então lembrar, sempre que eu tenho um movimento circular, sempre que um veículo faz uma curva, existe a presença da força centrípeta, tá? Uma força que aponta para o centro da trajetória, a força que provoca o movimento circular. Como calcular a força centrípeta, né? Vamos lá. Aqui coloco a imagem de um atleta do arremesso de martelo.
Tá? A gente também tem a presença da força centrípeta no esporte, não só nesse, outros esportes também. Mas aqui, por exemplo, o que está acontecendo? O atleta, ele vai girar o corpo, ele vai exercer uma força, né, em um cabo, e essa força é transmitida até o peso, que é chamado de martelo, tá? E aqui o que é que acontece? Eu tenho novamente uma força de tração, já que a força está sendo transmitida através de um cabo, através de uma corda. Ok? Essa força está apontando para o centro de uma trajetória circular. Então, essa força é a força centrípeta, faz o papel de força centrípeta. Ok? Então, enquanto o carinha está girando aqui, exercendo essa força de tração na corda, que vai ter um sentido para o centro da trajetória, o peso vai realizar um movimento circular. Quando ele solta, esse peso segue em direção em sentido reto, né? Segue uma linha reta, tá certo? Porque quando ele soltou, parou de atuar sobre o peso a força centrípeta. Então ele não descreve mais um movimento circular, ele segue em linha reta. E assim acontece o lançamento do martelo, tá? Uma prova de atletismo. Beleza? Mas voltando aqui, como é que a gente calcula essa força centrípeta? Então, para calcular a força centrípeta, a gente usa a seguinte expressão matemática. O FCP vai representar força centrípeta, pode aparecer também apenas FC, tá? Força centrípeta, vai ser igual a massa, o M representa a massa, vezes o V, velocidade, tá? Lembrar que tem um quadrado, então velocidade é o quadrado, dividido por R, onde o R é o raio da trajetória circular. Ok? Então, para calcular a força centrípeta, a gente usa esta expressão matemática. FCP, força centrípeta, é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ok? Galerinha, olha só. Essa expressão matemática a gente pode comparar com a expressão matemática da segunda lei de Newton, né, que a gente viu em aulas passadas, onde a gente tinha FR, de força resultante, igual a massa vezes aceleração. Ou seja, esse segundo termo aqui, ó, massa vezes esse segundo termo, V ao quadrado dividido por R, seria a aceleração. A gente chama de aceleração centrípeta. Tá? Então, todo movimento circular, ele vai ter a força centrípeta, uma força que aponta para o centro da trajetória, e ele tem uma aceleração específica, que é a aceleração centrípeta, ok? E a gente pode calcular só essa aceleração centrípeta utilizando essa expressão matemática. O AC, ou ACP, de aceleração centrípeta, é igual a V ao quadrado dividido por R, né? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ok? Então, todo movimento onde a trajetória é circular, existe a presença de uma força centrípeta, uma força que aponta para o centro da trajetória, e a gente tem uma aceleração centrípeta, ok? Beleza? Vamos fazer um exemplo? Então, olha só, vamos fazer um exemplo onde a gente vai calcular o valor dessa força centrípeta. Considere que a esfera da figura tem uma massa igual a 0,05 kg. Então, temos aqui uma esfera, tá? E a massa da esfera é 0,05 kg. E esteja descrevendo uma trajetória circular. Então, a gente tem uma esfera com massa de 0,05 kg que está descrevendo uma trajetória circular de raio 0,6 metros, com velocidade igual a 6 metros por segundo. Ok? Então, a questão deu para a gente a massa, deu para a gente o raio dessa trajetória circular, e deu para a gente a velocidade com que essa esfera se desloca, né, nessa trajetória circular. Qual o valor da força que a pessoa está exercendo no cordão ligado à esfera? Ok? Então a questão está pedindo qual o valor da força que a pessoa, temos aqui a mãozinha da pessoa, está exercendo no cordão ligado à esfera. Ok? Como que a gente encontra isso aí? Como é que a gente calcula isso? Galerinha, olha só. A pessoa está exercendo uma força na corda e essa corda está sendo... a pessoa está exercendo a força na corda e essa força está sendo transmitida através da corda até a esfera. Então, nós temos aqui nessa corda uma força de tração, tá?
A esfera está realizando um movimento circular. Então, essa força de tração está fazendo o papel de força centrípeta. Beleza? Então, o que é que a gente vai calcular aqui na verdade? Nós vamos encontrar o valor da força centrípeta, ok? A força que a pessoa está exercendo na corda é a força de tração e essa força de tração está sendo transmitida à esfera, tá? A força que a pessoa exerce na corda é a força centrípeta. A força de tração é a força centrípeta. São valores iguais, tá certo? Então, o que eu vou calcular aqui na verdade é a força centrípeta. Beleza? Como é que eu calculo a força centrípeta? Então, é só usar aqui ó, a expressão matemática. FCP, ou FC apenas, né? Força centrípeta, é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ok? Só substituir os valores e fazer a continha, bem light. Então, vamos substituir o M de massa, 0,05. Então, substitui 0,05 vezes V de velocidade. Quanto que é a nossa velocidade? É o 6. Então, 6 ao quadrado. Cuidado para não esquecer o quadrado da fórmula, tá certo? Então, 6 ao quadrado sobre o raio 0,6 metros. Pronto, 0,6. Substituir, agora é só resolver as operações matemáticas, tá? Lembra, eu tenho uma potência, então primeiro eu resolvo a potência. Eu não posso multiplicar o 0,05 por 6. Tenho que resolver primeiro a potência, tá certo? Então repete aqui o 0,05, repetir, vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6. 6 ao quadrado, 6 vezes 6. Vai dar 36. Sobre 0,6, repetir. Ok? Agora eu posso multiplicar e depois dividir, ou eu posso dividir e depois multiplicar, tanto faz. Você realiza aí a operação que achar melhor. Eu vou dividir primeiro, tá certo? Então vou repetir novamente o 0,05, repetir o 0,05 e dividindo 36 por 0,6. Então, dividindo 36 por 0,6 vai dar 60, beleza? Morreu Maria Preá, é só multiplicar. Então, agora, fazendo a multiplicação final entre 0,05 vezes 60, eu encontro a resposta 3 newtons é o valor da força, ok? Lembrem que todo tipo de força, a unidade é o newton, beleza? Então, 0,05 vezes 60 dá igual a 3. 3 newton. Newton é a unidade de força. Beleza? Galerinha, então olha só. A gente encontrou a força centrípeta, 3 newtons. A questão pediu qual o valor da força que a pessoa está exercendo no cordão ligado à esfera. Nesse caso, a esfera está realizando um movimento circular, a força está apontando para o centro. Essa força que a pessoa está exercendo na esfera é a força centrípeta, que tem o valor de 3 newtons, ok? Então a questão podia pedir diretamente qual o valor da força centrípeta que atua na bola. Então você faria o mesmo cálculo, encontraria aqui 3 newtons. Ou poderia pedir, como ela pediu aí, solicitou, né? Qual o valor da força que a pessoa está exercendo na bola. Poderia pedir também qual o valor de tração, né? Da força de tração que atua na corda que está ligado à bola. Seria o mesmo cálculo, calcularia o valor da força centrípeta, tá? O que é necessário, o que é importante vocês entenderem. Se o movimento é circular, né, a esfera está realizando, descrevendo um movimento circular, existe aí uma força centrípeta, uma força que aponta para o centro da trajetória, que provoca o movimento circular. E nesse caso, essa força centrípeta, ela é igual à força que a pessoa está exercendo na corda, consequentemente, vai ser igual à força de tração que atua nessa corda, tá? Então, dúvidas, é só vocês procurarem no WhatsApp, beleza? Valeu, galera!